Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa prova de ciências. Vamos lá? Primeiro nós vamos falar sobre o solo terrestre. O solo terrestre é formado por pequenos pedaços de rocha, água, ar e restos de plantas e animais. Então, o nosso solo ele é formado por rocha, água, ar, restos de plantas e animais. E nós temos diferentes tipos de solo. O arenoso, formado por grãos de areias, o argiloso, composto por grãos muito pequenos que se unem facilmente e formam uma lama, e o barro. E o solo com humus, formado por restos de plantas e animais mortos que apodrecem no solo e acabam fazendo parte dele. O que é considerado um solo fértil? É considerado um solo fértil aquele que tem boa umidade e que possui restos de plantas e animais, transformados em nutrientes. As plantas utilizam esses nutrientes para se manter fortes e, assim, poder produzir o seu próprio alimento. E além da água, da luz do sol e do ar, as plantas também precisam de um solo adequado para crescerem de forma saudável. E no solo que as plantas nascem, crescem, geram novas plantas e morrem. Sendo assim, um solo fértil é essencial para que esse ciclo de desenvolvimento da planta ocorra. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o humus. O humus é composto por restos do corpo de organismos mortos, como plantas e animais, que são transformadas em pequeniníssimas partes chamadas nutrientes. As minhocas e os micróbios presentes neste solo são responsáveis por essa transformação. O processo de transformar os restos de organismos mortos em nutrientes é chamado de decomposição. Então, como que é chamado o processo de transformar restos de organismos mortos em nutrientes? Decomposição. E para que serve o humus? O humus, ele é composto por restos do corpo de organismos mortos, como plantas e animais, que são transformados em nutrientes. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o solo. O solo, ele pode ser muito permeável, quando a água passa facilmente pelos grãos de areia do solo, deixando-o seco. Isso acontece quando os grãos do solo estão bem separados. Então, quando os grãos do solo estão bem separados, quer dizer que é um solo muito permeável. Nós temos agora o solo semipermeável, quando a água consegue passar pelo solo, mas parte fica retida nele, deixando-o úmido. Isso ocorre quando os grãos desse solo não estão nem muito juntos, nem muito separados. Quer dizer, quando está mais ou menos junto, mais ou menos separado, quer dizer que é um solo semipermeável. Agora, nós temos um solo pouco permeável, quando a água não passa facilmente pelos grãos do solo. Isso acontece quando os grãos desse solo estão muito juntos, o que impede que a água penetre no solo, ou, caso penetre, impede que ela saia, fazendo o solo ficar encharcado. Então, quer dizer que o solo pouco permeável é quando ele está bem juntinho. Assim, ele impede que a água passe. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a erosão. O que é erosão? Quando ocorre o desgaste, o deslocamento ou a distribuição dos solos e de rochas, diz que houve uma erosão. A erosão pode acontecer tanto pela ação de eventos naturais como pela ação do homem. Então,
pode ser causada pela chuva, pelo movimento das rochas, do solo ou pela ação do homem, que é o desmatamento, a poluição. E o trabalho no campo. As grandes plantações são cultivadas no campo, ambiente formado por grandes áreas abertas que permitem o desenvolvimento do plantio agrícola. O trabalho no campo sempre foi realizado pelo homem. Os indígenas já cultivavam a terra antes da chegada dos portugueses. Observe na imagem um grupo indígena reunidos ralando mandioca. Posteriormente, os africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para cultivar a terra. A cena ao lado é de uma colheita de café. Os trabalhadores são escravos, carregando pesados sacos de café na cabeça. E depois nós temos, tempos depois, fugindo da Europa durante a Primeira Guerra Mundial, muitos imigrantes vieram para o Brasil cultivar a terra. Então quer dizer que as plantações sempre foram cultivadas aonde? No campo, ambiente formado por grandes áreas abertas, que permitem o desenvolvimento do plantio agrícola. Então quer dizer, os índios, os escravos e os imigrantes sempre fizeram as suas plantações no campo. Bom, pessoal, essa foi a nossa pequena revisão para a prova de hoje. Uma boa prova e eu encontro vocês mais tarde na nossa reunião do Zoom. Um beijão e até mais tarde. Tchau!